Lindo, lindo, parabéns. Parabéns ao Caio, Isaac, Karina, voz e violão muito lindo. Não importa onde você esteja, as mãos do Senhor estão sobre você. Glória a Deus. Queridos, nesse tempo que nos resta, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus tem colocado ao meu coração. Eu espero que o Espírito do Senhor venha mais uma vez falar conosco através da ministração da palavra. Nós já louvamos, nós já cantamos ao Senhor, apresentamos a nossa adoração. Agora chegou o momento de nós nos colocarmos diante dEle para ouvir a voz do Senhor, para ouvir aquilo que Deus quer falar conosco através da palavra. É a palavra quem fala, é a palavra quem toca, é a palavra quem transforma, é a palavra quem renova, é a palavra que restaura, é a palavra de Deus que cura, é a palavra que penetra no mais íntimo do nosso ser, mexe conosco, muda a nossa realidade. Então é muito importante que nós nos coloquemos diante da palavra do Senhor agora, com o nosso coração aberto, com toda a nossa atenção voltada para Ele. Não levante mais, não saia do seu lugar, fique na posição de ouvir Deus falar com você. É sempre bom, é sempre importante quando nós temos o entendimento de que para ouvir a voz de Deus, nós precisamos estar numa posição que Ele possa falar conosco. Todas as vezes que o Senhor foi falar diretamente com homens, com mulheres, com pessoas na Bíblia, nós encontramos Deus falando com a pessoa: ponha-te de pé ou fique na posição, porque eu vou falar com você. Foi assim que Deus falou com Jó, foi assim que Deus falou com Jeremias, foi assim que Deus falou com Ezequiel, foi assim que Deus falou com tantos outros homens. Diz a Bíblia que Jó, ele estava lá sentado num monturo, e ele estava raspando com um caco de telha as suas feridas, a sua enfermidade, lamentando, porque tudo aquilo veio sobre ele, chorando a sorte, falando com Deus por quê, por quê e por quê. E às vezes nós somos assim, não é? Nós queremos entender por quê e por quê. De repente diz a Bíblia que começou a se formar ao longe um redemoinho, e esse redemoinho veio e foi se aproximando e de repente parou na frente de Jó. Ele estava no monturo, limpando as suas feridas, passando esse caco de telha. De repente daquele redemoinho saiu uma voz e Deus começou a falar com ele. E disse: Jó, cinja agora os teus lombos como homem, porque eu vou falar com você. Eu vou falar com você. Você queria me perguntar muitas coisas, mas antes de você me perguntar, deixa eu te perguntar primeiro. E aí Deus começa a falar com Jó. Mas antes Deus disse: cinja o teu lombo como homem. Ou seja, fique numa posição de ouvir Deus falar. O Espírito Santo sempre fala conosco por bondade e misericórdia dEle. Amém, irmãos? Por bondade e misericórdia do Senhor, exclusiva e específica dEle. É porque a palavra de Deus é viva. Diz a palavra falando dela mesma. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ou seja, ela é uma palavra que produz resultado. Ela não é uma palavra qualquer, ela não é um texto extraído de uma citação de alguém importante, de um escritor famoso, de um poeta importante, daqueles que nós gostamos. Não, ela é uma palavra extraída de um texto sagrado, inspirado por Deus. Por isso ela é viva e eficaz, ou seja, ela produz resultado, e ela diz dela mesma, ela penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, ou seja, ela vai no mais íntimo do homem e da mulher, naquele lugar mais íntimo, mais profundo, onde às vezes ninguém visita, nem os nossos parentes mais próximos, nem a nossa esposa, nem o marido, nem os filhos, nem os pais conhecem. A palavra de Deus vai lá, no lugar mais íntimo e profundo, e mexe, e revira, e faz uma mudança naquele lugar. Diz a Bíblia da alma, do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Por isso é comum, ao ministrarmos a palavra do Senhor, Deus falar conosco em áreas que muitas vezes só nós sabemos, só nós conhecemos. É comum o Senhor ministrar aos nossos corações algo que talvez a gente ainda não tenha compartilhado com ninguém.
Talvez a gente venha para o culto pensando em algumas coisas, guardando algumas coisas e pensando: amanhã eu vou falar, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou agir assim, amanhã eu vou tomar tal e tal decisão. De repente vem no culto e a palavra vem e revela e nos mostra a vontade do Senhor. E aquilo que a gente só pensou, a palavra ministrada começa a tocar naquele assunto e a gente assusta, a gente pensa: será que alguém falou? Será que alguém está sabendo disso? Não, querido, é porque o Espírito Santo, diz a Bíblia, ele prescruta o nosso coração. Então ele nos conhece por dentro, ele nos conhece por fora, ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Melhor do que nós mesmos, diz o salmista: antes que haja uma palavra na minha boca, o Senhor já sabia o que eu ia dizer. Antes de eu pensar, o Senhor já sabia. Assim é o nosso Deus, amém? E é na presença dEle que nós estamos, e é na presença dEle que nós queremos continuar nesta noite. Nós vamos para um texto que está registrado na carta aos Hebreus. O escritor aos Hebreus escreve no capítulo 11, versículo 23, até o versículo de número 29. Carta aos Hebreus, capítulo 11, do versículo 23 até o versículo 29, abra sua Bíblia, se ela estiver física, e abra lá. Hebreus está no Novo Testamento, lá no finalzinho do Novo Testamento. Se você estiver no smart ou no tablet, onde quer que esteja a sua Bíblia, abra agora na carta aos Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 23 até o versículo de número 29. Se você não trouxe, vai ser projetado aqui, já está projetado aqui. Nós vamos usar uma tradução Almeida Revista e Atualizada. Se você não estiver com essa tradução, é possível que o texto terá uma ou outra palavra sinônima daquele texto que você tem, mas o sentido é o mesmo, você vai perceber que o sentido é o mesmo. Diz assim a palavra do Senhor em Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão ou a recompensa. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Amém, amém e amém. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. E queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor possa ministrar nos nossos corações mais uma vez. Não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Fala com a Tua igreja agora, fala com os Teus filhos, com as Tuas filhas, Senhor, ministra nos nossos corações, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. É o que nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Nós acabamos de ler um texto do escritor aos Hebreus. A gente diz o escritor porque não se conhece a autoria desse texto sagrado. Não dá para a gente afirmar com firmeza e convicção teológica quem seria o autor aos Hebreus, por isso que nós dizemos o escritor aos Hebreus. Mas, queridos, deixa eu perguntar alguma coisa para você pensar como introdução desta mensagem nesta noite. Quem aqui nunca pensou em desistir? Quem aqui nunca pensou em desistir de algo ou de alguma coisa ou de algumas coisas na vida?
Eu creio que todos nós que estamos aqui em algum momento já desistimos de alguma coisa ou já pensamos em desistir. É verdade que algumas coisas que nós desistimos ou pensamos em desistir, talvez não tenha muita relevância, não tenha muita importância, mas a verdade também é que em alguns momentos nós desistimos de coisas que nos são muito importantes, que nos são muito caras e que a gente imaginava que a gente faria ou iria até o final e num determinado momento a gente já abandonou, desistiu e parou no meio do caminho. Coisas importantes para a nossa vida, coisas importantes para a nossa carreira, coisas importantes para a nossa formação, que nós começamos pensando em concluir e desistimos. Eu disse aqui um dia desses, não me lembro quando, mas eu acho que eu disse, que o que faz a diferença na nossa vida não é aquilo que nós começamos. O que faz a diferença na nossa vida é aquilo que nós terminamos. Porque o que conta é o que nós terminamos. Muitas vezes nós somos levados ou motivados a começar algo ou começar alguma coisa que fica no meio do caminho, aí a gente desiste, a gente abandona e nós não colhemos o fruto daquilo que se nós tivéssemos concluído nós colheríamos ou nós teríamos como fruto da nossa vida. Então todos nós que estamos aqui em algum momento, eu creio que nós pensamos em desistir e outros nós efetivamente desistimos. A carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, está escrevendo essa carta, ele está escrevendo esse texto, ou ela foi escrita para pessoas que estavam pensando em desistir. Se você ler os capítulos da carta aos Hebreus, você vai perceber que essa carta tinha um destino, tinha um endereço. Eram pessoas que estavam amolecendo na fé, pessoas que estavam de alguma forma querendo abandonar a fé, e o escritor aos Hebreus vem escrever esse texto no sentido de dizer: ei, não pare, não desista, para não, siga adiante, não é hora de parar, é tempo de avançar. Então essa carta aos Hebreus, quando o escritor escreve, especialmente o capítulo 11, o capítulo que nós lemos, o autor escreve para os cristãos que estavam pensando em deixar o seu relacionamento com Cristo para voltar a viver debaixo da lei e do costume e da lei de Moisés. Especialmente o capítulo 11. Porque se nós olharmos para o texto sagrado, no capítulo anterior, no capítulo 10, o capítulo que antecede o capítulo 11, na verdade é como que uma introdução que o autor está fazendo ao capítulo 11. Os últimos versículos do capítulo 10, do 35 ao 39, estou com a Bíblia aberta, do capítulo 10, o versículo 35 a 39, ele está introduzindo aquela que seria, Rafael, a mensagem principal do capítulo 11. Então ele vem escrevendo um texto, e quando chega no versículo 35, ele diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ele diz, ela tem grande galardão, ou ela tem grande recompensa. Versículo 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ele está querendo dizer, é necessário ter perseverança, não desistir, porque uma vez que nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós alcançaremos a promessa. E ele segue no 37 do 10, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Há um outro texto que diz, aquele que retroceder, a minha alma não tem prazer nele, falando de Deus. Então ele diz, é necessário a fé, porque o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, se ele desistir, se ele voltar atrás, se ele parar, se ele abandonar a jornada, diz o texto, não se compraz nele a minha alma, ou não tem prazer nele a minha alma. E ele segue, nós porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. Então ele introduz o capítulo 11 dando uma mensagem de ânimo àqueles que estavam pensando em desistir, dizendo, não desista, não retroceda, persevere, siga adiante, não retroceda. Por quê? Aí ele começa o 11, porque, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam
E a convicção de fatos que não se veem, ou tem uma outra tradução que diz: a fé é a certeza, é a prova das coisas que se esperam, ou a certeza das que se esperam e a prova das que não se veem. E aí ele começa a trazer para nós o que nós chamamos de galeria dos heróis da fé. Aí no capítulo 11, depois de introduzir no capítulo 10, uma mensagem de ânimo, de não retroceder, de não abandonar, ele entra no capítulo 11 trazendo para nós uma mensagem muito, muito, muito importante. E a mensagem, queridos, é a mensagem de que não há como viver, não há como ter relacionamento com Deus, se não for pela fé. Não tem jeito, não tem como, não é possível. Alguns dias atrás eu trouxe uma palavra sobre fé, mas hoje o Senhor me levou a pensar, queridos, nos recursos que a fé nos fornece. Quando o autor diz, não retroceda, ele decide deixar essas palavras de encorajamento que ele estava usando para trazer exemplos reais. Até o capítulo 10 e o versículo 37, 9 que nós lemos, ele vai usando palavras de encorajamento. Mas aí de repente quando entra no 11, ele decide trazer ao texto exemplos reais de fé. E ele vai dizer para nós aqui na galeria dos heróis da fé, ele vai falar sobre Abel, ele vai falar sobre Enoque, ele vai falar sobre Abraão, ele vai falar sobre Noé, ele vai falar sobre Isaac, Jacó, os patriarcas, e ele vem falando aqui sobre todos aqueles homens que nos servem de exemplo na nossa jornada. É por isso que está registrado no texto sagrado, é porque sirva de exemplo para nós. Mas nesta noite, meus irmãos, pensando sobre esta fé, essa fé que não desiste, que não retrocede, é que eu quero falar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho com os irmãos, mas olhando apenas no exemplo de Moisés e da sua família, porque a família de Moisés nos dá um exemplo lindo sobre fé. Eu quero pensar um pouquinho nesse texto que nós acabamos de ler, ou nesse texto que nós lemos, para trazer para os irmãos esse contexto que eles viviam e aplicar na nossa vida aqui, na nossa realidade aqui. Nós vamos nos espelhar nessa experiência da família de Moisés e Moisés, para que a gente possa tirar dela lições, ensinamentos para a nossa vida aqui hoje. Depois de todos esses anos que se passaram, a palavra de Deus continua falando conosco. Amém? Os irmãos creem assim? Amém? Eu creio porque a palavra diz, ela é viva. Então, se ela é viva, ela não morreu. Ela não foi escrita apenas para aquele tempo, para aquela época, para o período veterotestamentário ou do Velho Testamento. Não, atravessou-se os anos, os séculos, os milênios, voou por todo esse tempo e nos alcança hoje aqui em pleno século 21, em 2019. E vocês vão ver como a palavra de Deus é viva, eficaz e poderosa, porque ela vai fazer sentido para a sua vida. Nos ensinamentos que nós teremos aqui desse capítulo, ela vai fazer sentido para a sua vida. Esse homem conhecido por Moisés, o maior líder da história, um homem chamado por Deus, quando nós lemos no texto sagrado, lá no livro de Êxodo, chamado de Shemote na Bíblia hebraica, no texto original, o capítulo 2 do livro de Êxodo, ele traz para nós a história desse homem, do nascimento de Moisés. Nós sabemos como foi a situação daquele momento, aqueles que leem um pouquinho a Bíblia e conhecem a história de Moisés, sabem que certamente Moisés nasceu em um dos momentos mais difíceis da história, Adriel. Um dos momentos mais difíceis da história. Havia um decreto daquele homem chamado pelo título de Faraó. Ele era o homem mais poderoso do mundo naquela época. O império do Egito era o império mais poderoso, mais preparado, mais avançado, tecnologicamente avançado, em armas, em equipamentos, na ciência, na matemática, na engenharia, na arquitetura, na medicina. E Faraó dominava todo esse império. E a Bíblia diz que ele determinou, ele fez um decreto, um edito real, dizendo, todos os meninos, todas as crianças do sexo masculino, como a gente diz aqui em Barretos, os meninos homens, que nascerem, deverão ser mortos. Todos eles.
porque crescia muito a população de hebreus que eram escravos no Egito, e ele começou a ficar preocupado e disse, de repente, e daqui a pouco, se eu não tomar uma providência e não fizer alguma coisa, esse povo vai dominar a gente, porque eles estão crescendo. A Bíblia diz que as mulheres hebreias e os homens, irmãos que não tinham televisão naquela época na casa deles, eles não tinham muita coisa para fazer, e eles tinham muitos filhos. E filhos, na cultura judaica, quanto mais filhos, mais bênçãos eles tinham, então eles faziam muitas coisas, mas dentre elas muitos filhos também. E os egípcios começaram a ficar preocupados com isso, e Faraó pensou, não, a gente precisa parar com esse negócio, nós vamos fazer um controle de natalidade à modo do Faraó, ao meu modo. Os meninos que nascerem, dê a ordem para as parteiras, mate todos os meninos que nascerem, os meninos homens. E diz a Bíblia que as parteiras, temendo o Senhor, elas não tinham coragem de fazer isso. E a Bíblia nos informa o nome de duas. As duas parteiras, Sidra e Purá. As duas parteiras que não tinham coragem de tomar essa decisão. Diz a Bíblia que Deus as abençoou e abençoou as suas famílias. E quando chegaram diante delas, aqueles amandos de Faraó, elas disseram, sabe o que acontece? As mulheres hebreias são mais espertas do que as egípcias. E quando está para nascer, para dar à luz, elas mesmas têm a criança na casa delas e não nos chama. Quando a gente chega lá, já nasceu e não tem jeito a gente fazer muita coisa. E assim diz a Bíblia que as crianças do sexo masculino continuou nascendo. Foi mais ou menos nesse cenário que nasce Moisés, capítulo 2 do livro de Êxodo, traz para nós lá no versículo 2 a informação de que quando Joquebede, a mãe de Moisés, dá à luz ao menino, quando nasce Moisés, eles olham para o rostinho de Moisés, e diz o texto no capítulo 2 e no versículo 2, eles acham Moisés lindo. Era um menino lindo, bonito, formoso. E o escritor aos Hebreus vai dizer para nós aqui no versículo 23, pela fé Moisés apenas nascido foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, era linda, era bonita. Então quando nasce Moisés, o pai e a mãe de Moisés olham para Moisés e dizem, sem chance, mas nunca que nós vamos entregar esse menino para morrer. Sem chance. E diz a Bíblia que 3 meses, irmãos, eles ficaram cuidando de Moisés, escondendo a criança, para que não fosse descoberta. Porque se os soldados de Faraó descobrissem, matava a criança, mas mataria o pai, a mãe, mataria a família também, porque eles tinham descumprido o edito ou o decreto de Faraó. Agora, como é que esconde uma criança 3 meses, Betinho? Porque criança, irmão, chora a hora que não é para chorar. A criancinha recém-nascida, quem controla o choro de uma criança? Pode chacoalhar à vontade, irmãos, pode fazer o que quiser, que se elas quiserem chorar, elas vão chorar. Imagina os soldados passando na porta da casa de Joquebede, Moisés abria a boca, irmãos, e apresentava aquele berreirão. E aí imagina o sofrimento, a loucura e a correria de Joquebede para que o menino parasse de chorar. 3 meses eles conseguiram, diz a Bíblia, que não podendo mais esconder a criança, ela decide fazer um cestinho de junco, usa um betume para poder fazer uma calefação naquele cestinho, para que ele não afundasse, forra o cestinho, besunta com um betume, coloca num braço do Nilo, na beira do Nilo, e diz, Deus que conduza. E Deus conduziu, porque diz a Bíblia que daquele braço do Nilo, na hora que ele sai, ele cai exatamente no lugar onde a filha de Faraó estava se banhando, com as suas moças, com as suas amas. E quando a criança chega e vai de encontro com as mãos da filha de Faraó, ela entende que aquele era um presente do Deus Nilo, porque o Nilo para o egípcio era como se fosse um deus, o rio Nilo. Era como se fosse uma dádiva, um deus, uma divindade. E quando Moisés chega, ela entende, é um presente do Nilo para mim. Eu preciso criar esse menino. Miriam, a irmã de Moisés, que já era menininha, estava olhando de longe, viu que a filha de Faraó pegou, não teve dúvida. Correu ao encontro dela e disse para ela, a senhora quer que a gente pede para uma das mulheres hebreias cuidar dessa criança para a senhora? E ela disse, boa ideia. Pensa aí, me manda uma mulher. E aí Miriam corre e diz, mãe,
Moisés, a criança caiu nos braços da filha de Faraó, e ela está precisando de uma mãe para cuidar desse menino. Lá vai Joquebede, e foi cuidar dessa criança, que era o próprio filho dela, amamentar, cuidar, até que chegasse numa idade que ele pudesse ir para o palácio. E lá ficou Moisés, no palácio, sendo criado como filho da filha de Faraó, portanto um príncipe do Egito. Tudo propósito de Deus. Essa é a história de Moisés. Foi assim que aconteceu. Mas nessa noite eu quero pensar um pouquinho, eu quero tirar um pouquinho dessa mensagem, ou parte dessa mensagem, dessa história de Moisés, para que a gente possa aprender, irmãos, com o que aconteceu nesse texto que nós acabamos de ler aos Hebreus. Porque a fé, o viver pela fé, que parece algo tão difícil, impensável para nós, porque a fé faz com que a gente trafegue numa esfera e numa dimensão que a razão muitas vezes não trafega. A fé faz com que a gente pense numa concepção de mundo e de vida que a razão muitas vezes diz, não vai dar certo e não pode ser assim. Mas a fé faz com que a gente olhe para o sobrenatural e a gente passa a olhar para o sobrenatural de Deus e ver quando ninguém vê, e sentir quando ninguém sente, e entender quando ninguém entende, e fazer quando ninguém faz. Porque a fé, irmãos, não se explica pela razão. A fé é um fundamento, é a base. O escritor diz, porque a fé é um firme fundamento. Ou seja, ela é a base, ela é o alicerce. A fé não é por cima, a fé não é a coroa. A fé é a base, é onde todas as nossas ações vêm depois. Então, primeiro a base, a fé, e depois nós agimos com base nesta fé. E o que nós aprendemos nesse texto que nós acabamos de ler, eu disse para os irmãos que a fé é quem nos dá recursos para não retrocedermos. A questão aqui é fé para não retroceder. Porque nós precisamos avançar. Queridos, nós estamos numa jornada. Nós estamos numa caminhada com Deus. E o próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 2, diz que nós estamos numa jornada longa. Não é uma corrida de 100 metros. Nós estamos desfrutando, irmãos, ocorrendo uma maratona. Diz a Bíblia, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, capítulo 12, corremos com perseverança a carreira que nos está proposta. É uma carreira, não é uma corrida de 100 metros, não é uma corrida rápida, é uma maratona. Precisa de uma estratégia, nós precisamos entender que em alguns momentos nós estaremos subindo, outros nós estaremos descendo, em alguns momentos nós vamos correr com chuva, outros vai ter sol a pino, em alguns momentos as nuvens estarão fechadas, outros momentos estarão abertos. Essa carreira que nos propôs o Senhor, diz a Bíblia, uma carreira que nos foi proposta. Ninguém é obrigado a correr essa carreira, ninguém é obrigado a entrar nessa maratona com Deus, mas se entrarmos, e você que está aqui, e eu que estou aqui, nós que estamos aqui nesta noite, entendemos que nós somos chamados para correr essa carreira com Ele, com o Senhor, e para corrermos essa carreira, nós precisamos entender que é pela fé, porque nós vamos ficar em alguns momentos confusos, sem saber o que fazer, mas é nesse momento que a fé entra em ação, e diz, calma, Robson, calma. Eu digo, Senhor, mas eu não estou vendo saída. E a fé me diz, eu ponho saída onde não tem. Mas, Senhor, eu não sei para que lado ir. E a fé me diz, calma, eu já te aponto a direção. Em alguns momentos Deus vai dizer para nós, como disse o Senhor a Moisés diante do Mar Vermelho, porque clamas a mim, diga ao povo que marche. E a gente vai marchar sem saber. Mas o Senhor diz, marche. Mas, Senhor, tem um mar. Deus diz, marche. A hora que a gente coloca o pé, é que o mar vai se abrir. Se você não fizer esse movimento de colocar o pé, o mar não abre. Em outros momentos o Senhor vai dizer para nós, como disse para Josafá lá em Crônicas, aquietai-vos, calma, não faça nada, não vai para lugar nenhum, porque eu sou Deus, sou eu quem vai pelejar por você, 2 Crônicas 20. Eu, o Senhor, pelejarei por vós, ele disse para Josafá. Então nessa carreira, nessa corrida, ou nessa maratona, nós precisamos pensar, com a ajuda do Espírito Santo, o que fazer para não retroceder? Sim, irmãos, porque as igrejas estão cheias de pessoas que estão abandonando a fé, porque não conhecem o Senhor.
estão abandonando o Senhor, estão abandonando Jesus, porque acha que Jesus é o cartão de crédito sem limite apenas, porque acha que Jesus é o gênio da lâmpada, se eu pedir ele tem que me dar, e ele vai me dar, e se ele não me der, eu largo ele, porque a relação que tem com ele é uma relação interesseira, materialista, física. Eu orei aqui essa semana, e nós oramos aqui, um dia dessa semana, e Deus nos deu uma palavra. Nós queremos ser abençoados, amém, irmãos? Nós queremos receber do Senhor bênçãos materiais, financeiras, prosperidade, saúde, casamento estruturado, sólido, os nossos filhos serem abençoados na área profissional, terem carreira de sucesso, crescerem, voarem na vida. Amém? Eu quero, os irmãos querem? Amém? Eu não fiz voto de pobreza não, irmãos. Eu quero servir o Senhor e quero tudo aquilo que Deus para mim. Eu quero todas as coisas e todas as bênçãos que Deus tem para mim. Mas eu quero muito mais o abençoador. Eu quero muito mais o abençoador. Aquele que abençoa do que as bênçãos. Se eu precisar, irmãos, abrir mão de uma coisa ou de outra, eu fico com o abençoador do que as bênçãos dele na minha vida. E hoje nós estamos vendo um povo tendo uma relação com Deus, uma relação de negócio, de barganha, de dar para receber, de faz para poder receber. Não, queridos. A nossa relação com Deus é fé. Ei, evangelho ainda é cruz. Não mudou. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, primeiro eu vou e depois vem após mim, tome a sua cruz e siga-me. Mas se a nossa relação com Ele é baseada na fé, se o nosso relacionamento com o Senhor é baseado na fé, que recursos a fé nos dá para que a gente não retroceda? Porque esse é o desafio, é não retroceder, é não voltar atrás, diante, irmãos, de tantas sugestões que nós encontramos na vida, diante de tantas indicações de outros caminhos que nós encontramos a cada encruzilhada que se coloca diante de nós. O desafio é tomar a direção certa. Como não retroceder diante de situações que são colocadas diante de nós e a gente não sabe o que fazer? Como é que eu não abandono Jesus por tantas coisas? Tem tantas coisas boas sendo oferecidas aí, e tem gente trocando Jesus por essas coisas, porque acha que é incompatível, e diz: igreja hoje é incompatível com a realidade. Nós estamos vivendo o período da pós-modernidade, onde a ciência está avançando, a igreja parece que não está acompanhando, a igreja é antiquada, a Bíblia parece que já é um livro que não tem muito mais sentido. Nós estamos vivendo o momento da teologia liberal, onde tudo é relativizado nesse liberalismo teológico, nem tudo que está na Bíblia parece que não foi muito bem assim, que quis dizer, há uma certa relatividade. Não, queridos, não. O que está na Bíblia está na Bíblia. E o tempo passa, o tempo, como diz aquela propaganda, o tempo voa, não é? E a poupança continua numa boa. O tempo passa, irmãos, mas a palavra do Senhor permanece de pé. Jesus disse: podem passar-se os tempos e as estações, mas a minha palavra não passará. Então nós precisamos compreender. E quando eu olho para esse texto, eu começo a perceber, irmãos, que a fé nos dá recursos para que a gente não desista. O primeiro recurso que eu entendo e que eu aprendo a ver nesse texto é: a fé faz gerar em nós uma empatia irresistível. A fé gera em nós uma empatia irresistível, forte, poderosa, maior do que as nossas próprias forças. Versículo 23 do capítulo 11 diz assim: pela fé, Moisés foi ocultado por seus pais por 3 meses. Por quê? Porque viram que a criança era formosa. Olha que texto interessante, para aqui um pouquinho comigo. Eu disse para os irmãos que a fé produz empatia. O que é empatia? É capacidade de se colocar no lugar do outro, está certo, Barone? Empatia é a capacidade de sentir o que o outro sente. É isso que Jesus sentia. A Bíblia diz que Jesus moveu-se de íntima compaixão em favor daquela mulher, Enéas. Ou seja, ele se colocou no lugar daquela mulher e disse: filha,
seja curada desse teu mal. Então Jesus sentia uma profunda e irresistível empatia pelas pessoas. E o Senhor, eu não tenho dúvida, Ele quer que nós sintamos essa mesma empatia que Ele sentiu pelas pessoas. A capacidade que nós temos de nos colocar, Pedro, no lugar do outro, e chorar com ele, e sofrer com ele, mesmo que a gente não esteja passando ou vivendo aquela situação, mas nós somos capazes de nos colocar no lugar do outro. Quem faz isso? A fé. A fé, irmãos, é o recurso que nos permite sentir isso. Quando eu olho o texto diz: Moisés foi ocultado por 3 meses, porque viram que a criança era formosa, era bonita. Os pais olharam e falaram: não, esse menino não pode morrer, Paulinho. Esse menino não pode morrer, não. Como é que nós vamos deixar esse menino morrer? Como é que nós vamos fazer o que Faraó disse e determinou para a gente fazer? Então, naquele momento, irmãos, os pais de Moisés disseram: não, porque esse menino é muito lindo para morrer. Eles se colocaram no lugar de Moisés e disseram: não é capaz, não é crível, não pode uma criança linda como essa ser entregue para a morte. Então a fé coloca em nós empatia. Sabe quando você passa por alguém que você nunca viu, nunca ouviu falar, nunca viu, não se relaciona com você, e você se mexe tocado com a situação desta pessoa, a ponto de parar a sua vida, a ponto de fazer algumas coisas que talvez você não faria numa situação normal, porque você quer ajudar, você quer abençoar essa pessoa. Isso é uma fé que está produzindo empatia em você. Oh, queridos, esse é o evangelho de verdade. Nós somos uma igreja que gosta muito de abraçar. Amém, irmãos? Nós somos uma igreja que gosta de abraçar, gosta de tocar nas pessoas. E eu acho isso muito bom. Eu acho lindo. E eu amo ser pastor desta igreja, porque é uma igreja calorosa, uma igreja que é acolhedora. Eu ouço isso o tempo todo. Embora eu acho que a gente precisa melhorar tanto nisso. Mas eu ouço isso o tempo todo, que a gente é uma igreja calorosa, uma igreja acolhedora, e a gente gosta de abraçar e gosta de tocar. Isso é lindo, mas deixa eu dizer um negócio para os irmãos. Isso resolve pouco. Isso resolve pouco. Se na prática a gente não fizer nada. É muito bom abraçar, mas abraçar só não resolve. Abraçar não mata a fome de quem não tem comida. Abraçar não mata o frio de quem está passando frio. Abraçar não dá teto de quem não tem teto, não. Então a gente precisa abraçar, mas a gente precisa ter empatia e dizer: o que eu posso fazer para abençoar a vida dessa pessoa? Um dia Jesus disse, abaixa um pouquinho, Caio, um dia Jesus disse que o nosso próximo precisa ser amado. Ele disse: esse é o maior mandamento que eu vos dou. De todos os mandamentos do decálogo, eu resumo em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E quem é o nosso próximo? Sabe quem? O próximo é aquele que cruza o teu caminho. Se ele está cruzando o teu caminho, ele é o teu próximo. E não tem jeito da gente ficar alheio às pessoas que cruzam o nosso caminho. Se eles precisam de um abraço, se precisa de uma palavra, se precisa de um ouvido, se precisa de um socorro. Nós estamos no meio de um processo para atender algumas pessoas. E eu fiquei muito feliz quando alguém foi movido a isso daí, porque isso é igreja. É empatia, se colocar no lugar das pessoas. A gente tem um costume de olhar para nós mesmos. E as igrejas, de modo geral, são preparadas e pensadas para funcionar assim. Um lugar seguro, um lugar de refúgio, uma célula, uma redoma, onde nós estaremos servindo a Deus. Oh, glória a Deus, amém, é isso mesmo. Mas não é só isso. Nós somos igreja lá na rua, nós somos igreja lá fora, nós somos igreja lá no trabalho, lá no hospital, onde as pessoas precisam, que a igreja tem que estar, que eu tenho que estar, que você tem que estar. A empatia nos gera essa vontade, esse desejo de fazer alguma coisa. Quantas vezes nós somos tocados pelo Senhor com o desejo de fazer algo para alguém e a gente não toma decisão porque a gente fica com medo do que isso pode trazer. Que tipo de prejuízo que isso pode trazer para nós? Meu Deus, e como é que eu tiro de casa para poder socorrer? Ei, se Deus tem te levado a um caminho, a uma direção, dê vazão ao Espírito, porque é Deus quem responsabiliza pela sua vida, e por tudo que você tem, e por tudo que você almeja ter.
Não resista. Se coloque como instrumento nas mãos do Senhor. Oh, irmãos, eu me lembro de uma mulher aqui chamada Florence Nightingale, a patrona das enfermeiras. Nós temos uma enfermeira aqui, deve ter ouvido falar dela. Florence Nightingale, ela era uma britânica, embora tenha nascido na Itália, no século XIX, 1820, se eu não estiver enganado. Essa mulher era de uma família britânica com muitos recursos. Diz a história que numa das guerras mais cruéis da história, chamada Guerra da Crimeia, 1850, alguma coisa, durou 3 ou 4 anos. O exército britânico, junto com os italianos, franceses e os turcos, estava lutando contra a Rússia, porque a Rússia decidiu invadir um pedaço lá da terra deles lá. E eles estavam lutando contra a Rússia. Diz que era uma das batalhas mais terríveis que se tem notícia. Naquele período em que as batalhas não tinham nenhum código para regulamentar. Hoje tem. Hoje tem aí os códigos aí da Suíça e tantas coisas que dizem que não pode fazer, os tratados que regulam uma ou outra guerra. E vez por outra a gente vê alguém falando aí, ele subverteu o tratado tal, fez isso, fez aquilo. Naquela época não tinha nada disso, irmãos. Não tinha nada disso. Era baioneta, era faca, e era matando de lá e de cá, e de lá e de cá. E essa mulher era uma enfermeira, Florence Nightingale, cristã, serva do Senhor. Diz a história que ela, tomando ciência daquela situação, ela foi movida por um sentimento, porque chegou até ela a notícia que os feridos, eles gemiam, eles gritavam, e não tinham nenhum socorro. Eles ficavam lançados no campo, porque os feridos do lado de cá, se alguém fosse lá recuperar, o inimigo atirava. Os feridos do lado de lá, se alguém fosse lá recuperar-os ou tirar-os, o outro lado atirava e matava. Então eles ficavam gemendo e chorando, ali feridos, sentindo dor naquele campo de batalha entre um exército e outro. E essa mulher, diz a história que ela disse não. Florence Nightingale, ela disse não. Diz a história, queridos, que quando ela chega no campo de batalha, o oficial que comandava do lado dos ingleses, do lado da colisão que fez para enfrentar os russos, disseram, você não pode ir, você não vai. Ela disse, eu vou, e eu vou tirar dos dois lados, eu vou tratar dos dois lados dos feridos, tanto dos russos quanto dos nossos lados. E sabe o que ela fez, irmãos? Diz que ela vestiu uma roupa branca, fez uma cruz vermelha no peito, naquela época não usava esse símbolo, vestiu uma roupa branca, uma cruz vermelha no peito e uma lanterna, e ela saía no campo, irmãos, onde estavam os feridos, resgatando e curando os feridos, tanto de um lado quanto de outro. Quando o comandante do lado de cá mandava atirar nela, o soldado se recusava, porque pensava, amanhã vai ser eu que estarei lá, e essa mulher que vai me socorrer. Quando o comandante do outro lado mandava atirar, eles disseram, não, porque essa mulher está recolhendo dos dois lados. O que é isso, irmãos? É uma fé que gera empatia. Entrou para a história, tem uma comenda aí, tem uma homenagem que chama Florence Nightingale, para aqueles que são da área da saúde. Diz que uma das maiores honrarias é receber uma medalha da Florence Nightingale. Uma cristã que resolveu mudar a realidade. Ô irmãos, Deus está precisando de pessoas que se identifiquem com a dor do outro. É muito bom a gente estar aqui, é muito bom nós estarmos aqui adorando e servindo ao Senhor. Mas do que adianta estarmos aqui se nós somos os únicos beneficiados da bênção do Senhor? Quando Deus está precisando que a gente se incomode com pessoas. Você tem alimento espiritual, você tem Deus no teu coração, o teu casamento é abençoado, Deus está na tua casa, o teu vizinho pode não ter nada disso. E Deus quer que você seja esse instrumento. Mas talvez você tenha entrado aqui precisando de tudo isso. E Deus vai te dar. Porque Ele dá com o sentido de que nós sejamos instrumentos depois para alcançar outras vidas. Empatia produzida pela fé. É aquele negócio que nós sentimos que nada nos tira a decisão. Eu fico imaginando os missionários que são enviados aos países muçulmanos, da janela 1040, que são decapitados, que perdem a vida, e vão para aquelas regiões do mundo, muitas vezes sabendo exatamente o que vai acontecer, e não desistem. Coisa de louco. Por quê? Porque a fé gera empatia. Empatia, se colocar no lugar do outro. Às vezes nós achamos que as nossas necessidades têm
a prioridade, a primazia. Mas Deus quer fazer mais através de mim, através de você. A família de Moisés sentiu uma empatia por esse menino. Irmãos, quando nós caminhamos pela fé, nós somos movidos por uma empatia irresistível. A fé produz essa empatia irresistível, esse desejo de fazer algo, esse desejo de ser bênção, de ser canal do Senhor. Quando nós olhamos para esse texto, eu vejo que a fé nos dá um segundo recurso. A fé nos dá coragem para avançar. Capítulo 11, o versículo 23 diz, pela fé, ainda no versículo 23, pela fé, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. A fé produziu coragem nos pais de Moisés. Eles sabiam que corriam o risco de morrer. Sim ou não, irmãos? Eles podiam alegar desconhecimento daquele decreto. A hora que chegasse os soldados de Faraó lá, Moisés grande, o menino de 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano. Uai, esse menino aqui? Não, a gente não sabia. É mesmo, o Faraó mandou fazer. Não, querido, sem chance. Eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Só que o texto diz, pela fé, eles não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Ou seja, a fé produziu coragem para que eles pudessem enfrentar o decreto de Faraó. Vou parar um pouquinho. Ei, se existe uma estratégia que os inimigos da nossa alma, o inimigo da nossa alma tem usado nesses dias para tentar nos barrar, conter a nossa caminhada com Deus, a nossa marcha com Deus, é gerar medo em nós do próximo passo. Medo, insegurança, um sentido de amedrontamento. Pessoas com medo, e com medo desenvolvem síndromes. Está aí a síndrome do pânico, alcançando pessoas de todos os lados. Cristãos, não cristãos, cristãos evangélicos, cristãos católicos, não cristãos e outras religiões. O que é isso? Isso é uma estratégia dos nossos tempos modernos, onde nós temos uma preocupação absurda com todas as coisas, que gera em nós uma ansiedade sem controle, descontrolada, e a gente começa a ter medo de tudo. Eu falei não faz muitos dias, com um jovem esposo, um homem casado, mais jovem. Nós tivemos uma tarde conversando, e ele estava me falando da preocupação dele, o medo que ele tem de não dar conta de pagar a escola para a filhinha dele. Quando chegar o momento da escola fundamental, quando chegar o momento da escola no 2º grau, e quando chegar o momento da escola na universidade. Ele me dizia, eu fico noites e noites acordado, pensando, meu Deus, e se a hora que chegar esse momento eu não der conta de pagar? E se eu perder o emprego? E se eu ficar desempregado? E se eu ficar doente? E se eu não conseguir? E se isso? E se aquilo? Sabe quantos anos tem a filhinha dele? 2 aninhos. E ele já está com medo. Já está sofrendo agora. Quando ela tiver 18 anos e for para a universidade. Faltam 16 anos. E o cara já está sofrendo. Perdendo noite de sono hoje. Porque ele tem medo de não dar conta. De arcar com essa responsabilidade. O que é isso, irmãos? E queridos, deixa eu dizer para os irmãos, cristão evangélico, cristão de uma igreja, cristão evangélico, conhece Deus, passou pelo batismo, fez a profissão de fé, lê a Bíblia, louva o Senhor nos domingos, ergue as mãos como nós erguemos aqui, adora Deus. Ah, pastor, igual ele tem um monte, irmãos, tem muitos. Aqui nessa noite, é possível que nós tenhamos pessoas assim, com medo do futuro, com medo. Sabe o que é isso? Ausência de fé. Porque a fé produz coragem. Nós cantamos um hino que diz, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Não depende de mim, é Ele. Não depende de você,
É Ele, não sou eu, é Ele, não é você, é Ele. Não tenha medo, não tenha medo do amanhã, faça a sua parte e deixe o resto com Ele. Durma o sono que Deus te der, durma o sono que Deus te permitir, porque Deus está no controle da sua vida. Todos os detalhes da sua vida, é Ele quem cuida. Todos os seus sonhos, desejos, projetos. E aquilo que Deus tem para você, dentro do propósito dEle, diz o salmista: todos os meus dias estão registrados no livro do Senhor. Deus não é pego de surpresa, Deus não se surpreende com nada. Sabe o futuro? Sabe daqui 18 anos, eu disse para esse moço, sabe daqui 16, quando a sua filha tiver 18, sabe daqui 18 anos, sabe daqui 20, quando ela estiver formando, daqui 22, sabe? Eu sei, Deus já está lá. Agora, Deus já está lá. Deus não estará, Deus está, porque Deus é atemporal. Passado, presente e futuro para Deus é a mesma coisa. Medo do quê? A fé nos dá coragem. Coragem para avançar. Levanta de manhã, ora ao Senhor e diz: Deus, eu vou sair de peito aberto hoje. Eu vou colocar os meus propósitos nas suas mãos. Vem amanhã para a oração às 7, vem orar aqui. E saia para o seu dia abençoado e diz: Deus, a minha vida está nas suas mãos. Eu sei que o Senhor me sustenta, é o Senhor que me guarda, o futuro dos meus filhos, tudo está nas tuas mãos. Porque tem sido assim na minha vida. Eu preciso correr, porque o tempo passa muito rápido. A fé, irmãos, nos dá recursos. Quando eu olho nesse texto, eu vejo que a fé nos dá recurso. Ou terceiro recurso, a fé nos dá direção para os próximos passos. Olha que interessante. Às vezes a gente vem até aqui, fica pensando: tá bom, Senhor, mas e agora o que eu faço? Eu vou ou eu fico? Eu vou para cá ou eu vou para cá? A fé nos dá recursos, irmãos, para que a gente entenda o próximo passo. Quando eu olho para esse texto, e eu volto lá em Êxodo capítulo 2, versículo 2 e 3, diz assim: vendo que era formoso o menino, escondeu. Não podendo mais escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume, e pondo nele o menino, colocou no rio. Esta atitude, ou esse gesto, ou essas coisas, fez Jesus os pais de Moisés. Vendo que o menino era bonito, desistiu não matá-lo. Escondeu por 3 meses. Mas não podendo mais esconder, preparou um cestinho de junco, passou um betume, colocou o menino e colocou num braço do rio. O que é isso, irmãos? Quando eu olho esse texto, irmãos, eu fiquei pensando: isso não é algo pensado, Baroni? Isso não é algo planejado, irmão Edson? Os pais de Moisés, o pai e a mãe de Moisés, não arquitetaram esse plano antes dele nascer. A Bíblia não diz que eles pensaram isso. Quando Moisés nascer, a gente segura ele aqui 3 meses, e aí a gente coloca depois ele num cestinho. Não! Pelo texto eu compreendo que a decisão dele saiu no momento. A Bíblia diz: olhando e vendo que o menino era lindo, era formoso, decidiu esconder o menino. Quer dizer, se ele fosse feinho, talvez eles tinham mandado ele embora. Mas a Bíblia diz que ele era bonito. E o texto diz: vendo os pais que Moisés era lindo, falaram: não, a gente não pode mandar esse menino para a morte, não. Não tem filho feio, né, irmãos, para pai e mãe, não é? Nem filho e nem filha, não tem, né? Pai e mãe acham lindo. Às vezes a gente olha e fala: mas o pai e a mãe falam: é lindo. Não é? Não é, não tem jeito, é pai e mãe. A Bíblia diz que eles olharam e disseram: não. Olha para mim um pouquinho, irmãos, presta atenção. A decisão de manter Moisés vivo e fazer tudo o que ele fez na sequência, não saiu de um plano pré-concebido. Foi um passo de fé. Aprenda. Quando nós vivemos pela fé, conectado no Senhor, Deus vai te dirigir nos próximos passos a dar. E essa palavra é profética.
Existem pessoas aqui que está dependendo de um passo, ou de uma resposta, ou de saber que direção tomar. E não quer tomar uma direção por conta própria. Está orando e dizendo: Senhor, eu preciso de uma resposta do Senhor. Eu preciso saber que direção eu vou, se eu faço, se eu não faço, se eu tomo a decisão ou não tomo. Deus te trouxe aqui para te dizer que pela fé, o Senhor vai te mostrar os próximos passos a serem tomados. É um recurso da fé. Às vezes você não sabia o que fazer, Deus te trouxe aqui e o Espírito já está trazendo paz no seu coração, dizendo: toma decisão, faz o que o teu coração está pedindo, eu estou com você, eu vou com você nessa, eu não vou te abandonar, seja o que for, tome a decisão, porque Deus está com você. Você tem orado e esperava uma resposta e Deus te dá. Tome a decisão, porque eu estou com você. É uma resposta de fé. Por isso que é profética, porque ela tem encontrado lugar no coração de alguém. Então a resposta do Senhor dá de acordo com a nossa vida, com o nosso caminhar com Ele. Os pais de Moisés, Joquebede, a mãe, mas o marido não tinha pensado, não tinha um plano pré-concebido para aquela situação. Primeiro, a fé gerou empatia. Não vamos matar nunca. Olha que coisa linda esse menino. Não, jamais vou matar. Segundo, a fé gerou coragem. Alguém disse: mas e Faraó? Mas e o decreto de Faraó? Eles disseram: não sei, mas nós vamos desobedecer. Nós vamos guardar esse menino aqui em casa. Ninguém vai tocar nele. Mas vocês não têm medo de morrer? Não tenho medo de morrer. Deus vai fazer alguma coisa. Gerou coragem. Terceiro, a fé gerou recurso para o próximo passo. Disse: besunta, coloca esse menino num cestinho. Inspirou Joquebede, faz um cesto, coloca betume nele, coloca, fecha as aberturas desse cesto, coloca esse menino, põe no rio, põe num braço, põe de forma que a hora que ele for, eu vou conduzir esse menino aonde eu quero que ele pare. Ei, a decisão é nossa. O colocar no cesto é nós que fazemos. Preparar somos nós que fazemos. Agora, conduzir a sua vida, ou conduzir o que você está pensando, ou conduzir o seu propósito, ou conduzir a sua decisão, aí é Deus quem vai fazer por você. Mas existem alguns passos antes, que somos nós que temos que tomar, queridos. Isso é fé. Faça a sua parte. Eu sei que o Espírito está falando aí. Prepare o cesto, coloque o betume, faça a sua parte. Não tenha medo, tenha coragem. Faça a sua parte, porque Deus vai sempre fazer a parte dele. Moisés caiu nos braços da filha de Faraó, por quê? Porque Deus tinha um propósito com Moisés. 40 anos no Egito, sendo cuidado e aprendendo e sendo instruído como príncipe do Egito. Aprendendo toda a ciência do Egito. Depois 40 anos no deserto, e depois volta e confronta Faraó, na mesma altura, na mesma linha. Esse é um outro assunto. Nós vamos terminar, mas existe aí um quarto recurso que a fé nos dá. Quando nós olhamos no versículo 24 e 26, o texto diz: Moisés se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó e a usufruir prazeres transitórios do pecado, porque ele contemplava o galardão. Ou seja, a fé nos dá um quarto recurso, e o recurso é: a fé nos ajuda a discernir o que é e o que não é importante na nossa vida. Às vezes nós estamos fazendo tanta coisa achando que é a coisa mais importante do mundo, e não é, queridos. Mas quando nós estamos nessa caminhada de fé, Deus vai nos ajudando a definir prioridades com Ele. Prioridades com o Senhor. Não com o nosso olhar. Não com aquilo que nós queremos. Não. A gente aprende a consultar e a dizer: Senhor, é isso mesmo? Isso é importante para mim? Deus diz: isso é importante fazer. Senhor, é nessa direção que eu vou? Deus diz: agora você não vai para lugar nenhum, agora você para, porque ficar parado é importante nesse momento. Aí a gente fala: Senhor, agora eu falo. Deus diz: não, cale-se.
Não fala. Não fala, porque há tempo de falar, mas há tempo também de calar. Então Deus começa a nos ensinar, através do Espírito Santo, pela fé, como que a gente vai discernir aquilo que é importante na nossa vida. Irmãos, e tem tanta gente tomando decisões erradas, porque tem colocado a fé, a vida, a convicção, o que é, o esforço, o trabalho, a habilidade, tudo que tem, em cima de algo que acha que é importante. E no fim não é. O Espírito do Senhor vai falar ao teu coração o que é importante na sua vida, onde Ele pode estar, onde Ele quer estar. Peça para que o Espírito do Senhor nessa noite fale ao teu coração. Senhor, me mostra o que tem importância, me mostra o que é de fato relevante, porque às vezes você está gastando toda a sua energia, a tua força, e fazendo um esforço tremendo, com algo que não é tão importante assim. Existem coisas mais importantes. Existem casais, e a gente trabalha com casais. Eu e André, a gente tem atendido muitos casais, e às vezes a gente conversa com alguns casais, irmãos, eles estão a ponto de abandonarem a vida conjugal, estão a ponto de deixar tudo. E quando a gente começa a conversar, a gente pergunta, mas por quê? E a gente começa a ouvir, irmão Aldo, das explicações por quê. Gente, dá vontade de bater nos dois. Porque são coisas tão pequenininhas, tão insignificantes. Fala, meu Deus, vocês estão jogando fora uma aliança diante de Deus, com o filho, por causa disso. Isso não é importante. Vocês estão colocando a importância da vida de vocês em cima disso. Casais em pé de guerra. Deixa o Espírito Santo te mostrar o que é importante. Deixa Ele entrar na tua casa, deixa Ele entrar na tua vida e te ensinar. Fica de pé, eu vou terminar esse culto nesta noite. A última coisa que eu quero dizer para você, que nós aprendemos nesse texto de Hebreus que nós acabamos de ler. Um quinto recurso que a fé nos dá. Quando nós olhamos para o versículo 27, o escritor diz assim, que pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficou amedrontado com a raiva, com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele, algumas Bíblias, esse aquele está com letra maiúscula, o A, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Ei, um outro recurso que a fé nos dá, e nós aprendemos nesse texto que nós acabamos de ler, é que pela fé, Moisés permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Isso quer dizer, Moisés via aquilo que ninguém via. Diz o texto no versículo 28, ele permaneceu firme, no versículo 26, porque ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a sua recompensa, o seu galardão. Deixa eu te dizer algo da parte do Senhor nessa noite. O versículo 2 do capítulo 12 do escritor aos Hebreus, ele diz assim, que nós devemos permanecer firme na fé, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Sabe por que tem pessoas abandonando, desistindo, retrocedendo? Porque deixaram de olhar para Jesus, estão olhando para tantas outras coisas. Eu atendo pessoas aqui, que estão abandonando as igrejas de onde pertencem, porque olharam para as pessoas, e estão dizendo, eu não posso conviver naquela igreja com aquela pessoa, com tal e tal pessoa. Mas a Bíblia diz que a gente deve olhar para Jesus, porque não existe a igreja perfeita, não existe a igreja ideal. É só você começar a conviver com a gente, você vai perceber isso rapidinho.
Nós não somos perfeitos, nós somos cheios de falhas. Mas as pessoas estão abandonando, porque estão dizendo: eu não posso conviver com tal e tal pessoa. Embora, eu disse aqui um dia desse, e eu vou reforçar. Assim como existem pessoas dizendo: eu não posso estar naquela igreja, porque eu não posso lidar com a condição do pastor, ou eu não posso conviver com a situação do presbítero, ou eu não posso conviver com a situação de tal ou de tal irmão. Existe isso. Também é verdade que existem líderes e existem pastores que estão em cima do altar, como um porta-voz, como um atalaia de Deus, e olha para a igreja e diz: não olha para mim não, não olha para mim não, olha para Jesus. Negativo. Eu já disse isso aqui, vou dizer de novo: olha para mim sim, olha para mim sim, porque quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz: olha, sede meu imitador, que sou seu líder, assim como eu imito Cristo. É muito cômodo a gente tirar a nossa responsabilidade da frente e dizer: não olha para mim não, não, olha sim. Eu estou diante desse altar e a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é exigido. Então eu preciso olhar para os irmãos e dizer, para os irmãos que estão querendo se casar, para os jovens que estão querendo se casar, quer ser bem sucedido no casamento, pode olhar para o meu casamento com a Andréia, olha para a minha vida com ela, e quem nos conhece sabe que pode olhar. Eu posso dizer e eu posso chamar a Andréia aqui no altar, o Caio está aqui, a Carol senta no primeiro banco e me ouve pregar e falar disso, e sabe que o que eu falo aqui, eu falo em casa, eu falo na rua, eu falo em qualquer lugar. Porque a gente precisa ser assim, irmãos, dizendo: olha para mim não, para. Agora, a verdade é que a gente tem que colocar os olhos em Jesus. A gente precisa colocar o olho em Jesus. A Bíblia diz que Moisés viu o que ninguém viu, porque ele permaneceu firme, porque ele via aquele que é invisível. Se você colocar o olho em Jesus e não colocar na circunstância, sabe por que tem muita gente abandonando? Eu vou fechar essa Bíblia para parar de pregar. Sabe por que tem muita gente abandonando Jesus e abandonando a fé? Porque coloca o olho na circunstância e diz: Deus, eu não aguento mais, não dá mais. Meu Deus, quanto mais eu oro, mais assombração aparece na minha vida. Quanto mais eu oro, mais dificuldade eu tenho, mais luta eu tenho. Circunstância, querido. Coloca o olho em Jesus, bota o olho nele, coloca os olhos no Senhor. Esse é um recurso que a fé nos dá. Mantenha os olhos no Senhor, mantenha os olhos no Senhor Jesus. A Bíblia diz que Ele é autor e consumador da nossa fé. Não retroceda, avance, não pare, siga, mesmo com dificuldade, mesmo ferido, mesmo sentindo dor, mesmo sofrendo, mesmo mancando, mesmo rastejando, siga à frente, siga adiante, não para não, não retroceda, porque a nossa vitória não está no começo, mas é no fim. Diz a Bíblia: melhor é o fim das coisas do que o começo dela. Se você colocou a mão num propósito, se tomou uma decisão sobre algo na tua vida, vá até o fim. Se Deus tem te levado a um caminho que você sente que o Senhor tem te conduzido, seja em que área for da sua vida, pessoal, profissional, em que área for, se você pediu para Deus prove, o Senhor falou no teu coração hoje, vá até o fim, não desista no meio do caminho. O meio do caminho pode ter dificuldade, pode ter problema, pode ter luta, pode ter tantas coisas, mas deixa eu te dizer, você não estará sozinho, você não estará sozinha. Não é céu de brigadeiro sempre, nem tudo é azul clarinho, nem tudo é cor de rosa, nem tudo é céu estrelado. Às vezes tem uns trovões, às vezes tem uns relâmpagos, mas Deus está conosco. Em todos os momentos, Ele prometeu estar conosco. Não retroceda, coloque a sua fé e diga: Senhor, eu não vou retroceder. Oh, aleluia, feche os seus olhos. Eu vou orar por você nessa noite, louve o Senhor. Antes de eu falar, tu cantavas sobre... Te contar de um amor do seu jeito tão perfeito.
Foi só deixar ser o que sou toda vez que Ele me perdoou. Que amor é esse que não tem fim? Amor que nunca desistiu de mim. E quando te encontrar, eu quero te falar tudo que vivi. Eu quero te abraçar, ouvir você falar. Bem-vindo ao lar, pra onde for, vou te esperar. Pelo tempo, o tempo trouxe, te levou, mas vai fazer você voltar pra ficar. Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou, meu coração é o seu lugar. Foi só deixar